tempo na sua agenda corrida para estar aqui para orar junto conosco, sexta-feira, 20h15. Amém? Abra sua Bíblia comigo, por favor. No Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme o registro de João. João, capítulo 11, a partir do verso de número 17. Muito obrigado. João, capítulo 11, verso de número 17. Queremos dar continuidade na nossa série de mensagens. O milagre que muda tudo. O milagre que muda tudo. Enquanto você abre a sua Bíblia, com muita alegria, eu quero saudar os nossos visitantes nessa noite. Que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus abençoe o caminho de vocês, que de fato essa casa seja uma casa de bênção para a vida de vocês. A alegria do nosso coração é ter a convicção de que vocês estão aqui e estão felizes conosco. Amém, igreja? Amém. Sintam-se em casa. João, capítulo 11, a partir do verso de número 17. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia ficava a mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria, a fim de consolá-las por causa do irmão. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também sei que mesmo agora, tudo o que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. Jesus disse a ela: o seu irmão há de ressurgir. Ao que Marta respondeu: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Marta respondeu: sim, Senhor. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. Amém? Não feche a sua Bíblia, mas feche seus olhos. Vamos falar com o Senhor mais uma vez. Pai, que bênção, ó Deus. Que momentos, ó Pai, preciosos nós já vivenciamos nesse lugar. Nós estamos, ó Pai, aqui, ó Pai, presenciando coisas tão maravilhosas. E tenho a certeza, ó Pai, que o Senhor já falou o coração de muitas pessoas nesse lugar. Todavia, Senhor, aqui estamos nós, mais uma vez, ó Pai, sedentos para ouvir a Tua palavra, para ser instruídos pelo Senhor, para sermos conduzidos pelo Senhor à Sua vontade e aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Então, nessa hora, ó Pai, nós te pedimos e repreendemos, ó Pai, toda a ação de Satanás para roubar a nossa atenção, para tirar o nosso foco daquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração. E que a partir de agora, Deus, haja espírito de iluminação sobre esse lugar. Não só sobre a minha vida, Deus, mas sobre a vida de todos que vão ouvir essa mensagem. Nós te agradecemos e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nessa noite especial, eu quero conversar com vocês sobre o tema crer para viver. Crer para viver. Uma das grandes convicções que eu tenho na minha vida, nessa curta jornada de vida que tem, é que a vida da qual eu e você vivemos, a vida da qual eu e você possuímos, ela está firmada em um tripé. A nossa vida, ela é dura, ela é incerta e ela é curta. A nossa vida é extremamente dura porque eu e você sabemos as dificuldades que precisamos enfrentar todos os dias da nossa vida.
Quantas das vezes eu e você acordamos? Quantas das vezes eu e você saímos para a batalha do dia a dia e sabendo que temos que enfrentar muitas dificuldades no nosso caminhar. Entretanto, essa vida da qual eu e você temos, ela também não é só dura, mas ela também é incerta. Quantos planos, irmãos? Quantos projetos? Quantas coisas eu e você já sonhamos, quantas coisas eu e você já idealizamos, e muitas das vezes já conquistamos, mas de repente, de forma inesperada, tudo aquilo que nós construímos, tudo aquilo que nós conquistamos, tudo aquilo que nós obtemos em nossa vida começa a ruir, começa a ir embora, porque a vida é dura e incerta. Entretanto, essa vida que é dura, que é incerta, ela também é curta. Quem de nós pode levantar a mão aqui? Quem de nós pode bater no peito e dizer em alto e bom som, quanto tempo terás de vida? Sabe, irmãos, a nossa vida ela é muito breve e passageira e extremamente incerta. E a vida está firmada nesse tripé. Ela é dura, ela é incerta e ela é curta. Mas a grande pergunta que nós precisamos fazer nesse momento desse sermão, como eu e você podemos, tendo essa convicção, viver de forma abundante, viver de forma verdadeira nesse mundo, quando olhamos para as propostas e para as possibilidades que se apresentam diante de nós, apresenta-se diante de mim e de você Satanás, que mostra para nós que existe uma maneira de viver nesse mundo. E a maneira que ele apresenta para nós é vivermos uma vida entregue aos prazeres. Viver uma vida tão somente entregue àquilo que o nosso coração deseja, àquilo que o nosso coração anseia, e experimentar tudo aquilo que esse mundo pode nos oferecer, que não está de acordo com a palavra de Deus. Vivermos uma vida sem levar Deus em conta. Jesus disse que no tempo da sua volta, os dias seriam semelhantes aos dias de Noé. As pessoas casavam, davam em casamento, mas como eu já disse aqui, qual o problema de se fazer isso? O grande problema é quando eu e você vivemos os nossos sonhos e os nossos projetos sem levar Deus em conta. Mas diante de todas essas verdades, existe a proposta que não Satanás, mas que o mundo oferece para nós, de vivermos uma vida tão somente focada nos nossos sonhos, nos nossos projetos, nos nossos objetivos, e esquecermos completamente da existência de um grande Deus. Mas, meus irmãos, seria essa a verdadeira vida? Seria essa a maneira abundante de se viver? Seria essa a maneira correta de se viver nesse mundo? E diante de todas essas realidades e diante de todos esses fatos, esse texto vai mostrar para mim e para você nessa noite que existe sim a possibilidade de vivermos uma vida nesse mundo abundante, não só nessa realidade, mas também na eternidade. Se você entendeu isso, diga amém. Então, diante dessas verdades preciosas de forma introdutória, o que esse texto tem para nos ensinar sobre o fato de crer para viver? Com a sua Bíblia aberta, por favor, acompanhe comigo as lições desse texto. Primeiro ponto, meus irmãos, da nossa reflexão nessa noite, pare para perceber comigo que Jesus nos mostra que só a partir dele nós podemos experimentar a vida verdadeira. Vou repetir. Jesus mostra para mim e para você nessa noite que só a partir dele, de uma experiência com ele, de uma vida com ele, nós podemos viver uma vida verdadeira. Olha o verso de número 17, mais uma vez, na sua Bíblia, que diz assim para nós: quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado havia quantos dias, irmãos? 4 dias. Ora, Betânia ficava a mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém,
muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria a fim de consolá-las por causa do seu irmão. Perceba comigo, irmão, por favor, e você, tenho certeza, notou isso enquanto fazia essa leitura, que Jesus havia demorado por demais na perspectiva humana, ou na perspectiva de Marta e Maria. Quando Jesus chega, ele não encontra mais um amigo doente. Quando Jesus chega, ele não encontra tão somente alguém que ele amava passando uma grande dificuldade ou uma grande necessidade. Mas quando Jesus chega naquele lugar, aquele que ele amava estava morto. E morto já havia quantos dias? 4 dias. Sabe, irmãos, o que nós conseguimos perceber nesses primeiros versículos desse tão precioso capítulo, ou dessa passagem que nós estamos expondo, que nós observamos uma família que conhece Jesus, mas enfrenta a dor. Nós conhecemos, ou estamos observando, uma família que tem intimidade com Jesus, está próximo de Jesus, convive com Jesus, mas mesmo estando próximo a Ele, ela precisa enfrentar a dor, enfrentar a dificuldade, enfrentar os desafios que esse mundo colocou diante deles. Mas nós conseguimos ver também uma família que é próxima a Jesus, mas que precisa enfrentar o luto. Mas uma família que é íntima de Jesus, mas precisa de fato enfrentar as dificuldades. E a primeira lição que eu aprendo com você e quero que você grave no seu coração: crer em Jesus, meus irmãos, nos leva a olhar para essa vida de maneira honesta. Crer em Jesus, ter uma vida com Jesus, ter uma vida íntima com Jesus, leva eu e você que estamos presentes aqui nessa noite a olhar para essa vida de uma maneira honesta. Quando nós falamos de vida, podem surgir 2 perspectivas diferentes. A primeira perspectiva que surge diante de nós é olhar para a vida de uma maneira completamente negativa demais. Há pessoas que eu e você conhecemos, há pessoas que eu e você convivemos, há pessoas que estão dentro da nossa casa, há pessoas que estão no nosso ciclo de amizade que são extremamente negativas. Tudo para ela está ruim, nada dá certo, sempre vai ter um problema e ela sempre está com o seu pensamento negativo. Com uma vida difícil, com uma vida complicada, nada dá certo e nem vai dar certo, porque a perspectiva dessa pessoa é completamente negativa sobre a vida. Entretanto, existem pessoas que olham para a vida de uma maneira positiva demais. Ela acha que nunca vai enfrentar um problema. Ela acha que nunca vai enfrentar uma luta. Ela acha que nunca vai enfrentar uma dificuldade. Ela acha que nunca vai ter que enfrentar uma doença. Porque, infelizmente, ela acaba encarando essa vida não de maneira honesta, mas positiva demais. Mas o que Jesus ensina para mim e para você é que andar com Ele nos leva a entender que nós vamos sim enfrentar dificuldades nessa vida. Apocalipse, capítulo de número 2, verso de número 10. Enquanto João estava na ilha de Patmos, enfrentando o exílio, enfrentando a dificuldade, o Espírito Santo vem sobre ele e o inspira a escrever para aquela igreja de Esmirna, mostrando para ela que viriam tempos difíceis sobre a sua vida. E o texto diz assim para nós: não tenha medo das coisas que vocês talvez vão sofrer, das coisas que, se de repente o vento virar, vocês vão enfrentar. Existe uma boa probabilidade de você enfrentar dificuldade. É isso que o texto está dizendo para nós. Mas João diz assim: não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar algum de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias.
E aqui vem o grande detalhe daquele que anda e caminha com Jesus. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Sabe, irmãos, eu e você precisamos ser extremamente honestos, que não poucas vezes vamos enfrentar dificuldades emocionais em nossas vidas. Vamos enfrentar dificuldades físicas e talvez você está aqui nessa noite experimentando isso. Não poucas vezes eu e você vamos enfrentar lutas espirituais a ponto de querermos desistir até da caminhada cristã. Mas a grande realidade, meus irmãos, não é questão de que vamos enfrentar lutas ou não. É com quem que nós vamos enfrentar essas lutas ou não. Porque a grande diferença é se Jesus está conosco ou não. Se temos uma vida entregue a Ele ou não. Se a nossa vida está em Jesus ou não. Se já cremos em Jesus ou não. Porque, sabe, irmãos, eu não estou aqui para contar um conto de fadas para você. Dizer para você que quando você entregar a vida para Jesus, as coisas serão extremamente abundantes. E problemas e dificuldades você não vai enfrentar, pelo contrário. Talvez a partir do momento que você entregue a sua vida para Jesus, as lutas comecem a acontecer. Mas, de fato, é que de quem ou com quem você vai enfrentar essas lutas. Por mais que passamos por dificuldades, por mais que passamos por problema, a grande realidade, convicção e certeza que temos é que tem um Deus que cuida das nossas vidas e está conosco. Quando nós olhamos para Isaías capítulo 41, verso de número 10, o profeta vai dizer assim: não tema porque eu estou com você. Não tema porque eu estou com você, não fique com medo porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou força sim, eu o ajudo sim, eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Dificuldades vamos enfrentar, mas existe um Deus que estará conosco em meio a elas. Se você entendeu isso, diga amém. Mas essa passagem mostra para nós também nessa noite que andar com Jesus é saber que Deus tem o poder de mudar qualquer circunstância que nós estamos enfrentando. Olha o verso de número 21, por favor. O texto diz para nós: então Maria disse a quem, irmãos? A Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também sei que mesmo agora, tudo que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. Jesus disse a ela: o seu irmão há de ressurgir. Há de ressurgir. Pare para pensar, irmãos, e notar comigo que uma notícia chega às duas irmãs: Jesus chegou. A grande expectativa delas era que Jesus chegasse e alguma coisa acontecesse. Existem duas irmãs, Marta e Maria. Uma que é tranquila e a outra que é ansiosa. Então Marta, ela não se aguenta para esperar que Jesus chegue até a sua casa ou o lugar do qual ela está. E sai correndo em direção a Jesus. E quando ela vai se encontrar com Jesus, se dirigir a Jesus, ela carrega duas coisas no seu coração. A primeira coisa que ela carrega na sua alma, meus irmãos, é a decepção. Porque quando ela enviou a mensagem para Jesus, ela disse assim: aquele que o Senhor ama está doente. Quem ama tem pressa para socorrer. Quem ama tem pressa para ajudar. Quem ama faz tudo aquilo que é possível e até aquilo que está longe da sua capacidade para ajudar aquele que nós amamos. Então, quando ela vai se dirigir a Jesus, ela carrega no seu coração a decepção. Mas, ao mesmo tempo, de forma incrível, e por mais incrível que pareça, essa mulher também carrega no seu coração a encontrar-se com Jesus a fé. E a primeira coisa que brota do seu coração e sai pelos seus lábios é de fato a decepção. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, presente, passado ou futuro, irmãos,
Presente, vocês estão comigo, amém? Presente, passado ou futuro? Se o Senhor estivesse aqui, passado, lá atrás, nada disso teria acontecido. Parafraseando, meu irmão não teria morrido, eu não enfrentaria essa luta, eu não enfrentaria essa dificuldade, nada disso estaria acontecido em minha vida. Mas, ao mesmo tempo, outra coisa que brota do coração de Marta é a fé. Porque mesmo em meio à dúvida e à decepção, ela disse assim, mas eu sei que se o Senhor pedir alguma coisa ao Pai, Ele lhe concederá. Mas Jesus responde para ela, preste atenção, eu sou o seu irmão, melhor dizendo, há de ressurgir. Mas ela, mais uma vez, num salto de colocar as coisas tão somente para frente, não no presente, diz assim, eu sei, Jesus, que Ele há de ressurgir no último, e vamos lá de novo, passado, presente ou futuro? Futuro. Então, primeiro ela olha para trás, para o passado, e depois ela olha para o futuro. Sabe, irmãos, eu fiz toda essa intervenção e pedindo para que vocês participassem, que infelizmente, em meio à nossa caminhada, na nossa vida cristã, ou nós ficamos presos demais no passado, ou ansiosos demais com o futuro. A grande dificuldade que nós temos é viver o presente, irmãos. A grande dificuldade que nós enfrentamos hoje é só você fazer pesquisas da quantidade de pessoas que estão procurando a clínica de atendimento, porque não conseguem viver o presente, ou estão escravizadas pelo seu passado, ou estão tão somente focadas no seu futuro e esquecendo de viver o presente. Talvez existam pessoas aqui nessa noite que estão orando, pedindo, implorando a Deus para que o seu casamento seja restaurado. Mas o que ela consegue visualizar é que esse casamento está chegando ao fim. Talvez existam pessoas aqui nessa noite que estão orando e há tempos que uma pessoa se converta a Jesus, mas parece que a cada dia ela está se afastando mais. Irmãos, talvez existam pessoas aqui nessa noite que estão orando para que as coisas mudem no seu emprego, para que algo novo aconteça, para que uma oportunidade surja, mas nada acontece. Mas também existem pessoas aqui que estão orando a Deus, pedindo por uma cura emocional, uma mudança nas suas emoções. Mas quando olha para o seu coração, o deserto continua no mesmo lugar. E nada muda. E a primeira coisa que vem nos nossos lábios é o seguinte: se talvez fosse daquele jeito. Se talvez fosse daquela maneira. Se acontecesse isso, ou se eu deixasse de fazer aquilo que fiz. Mas o que eu e você precisamos entender nessa noite é que viver e andar com Jesus não é apenas viver das memórias do passado e nem das promessas no futuro. É viver sabendo que Deus pode fazer no presente. Que Ele pode fazer no presente que nós temos. Pare, meu irmão, de tão somente olhar para as memórias do passado, talvez algo que te corroeu, algo que te machucou. E você talvez está dizendo, eu estou vivendo isso hoje porque cometi isso lá atrás. Passado, irmãos, em nome de Jesus, fica no passado. Como disse o apóstolo Paulo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. E talvez nós estamos deixando de viver o presente, porque estamos olhando tão somente para o futuro. Mas eu vou insistir, Jesus, Ele pode fazer hoje, no dia de hoje. Gênesis capítulo 18 narra para nós um episódio que é extremamente interessante. 25 anos haviam se passado da promessa que Deus havia feito para Abraão, de que ele daria um descendente para aquele homem, e esse descendente não surgiria de outra mulher, a não ser de
de Sara. E quando Deus visita a casa de Abraão e diz para ele as seguintes palavras: você vai engravidar. Por trás da onde Deus estava conversando com Abraão estava Sara. E Sara fez o quê, meus irmãos? Riu. Ela achou que era impossível de Deus fazer alguma coisa, ela achou que era impossível de Deus mudar o contexto dela, a situação dela e o momento dela. Ao que Deus se virou para aquela mulher e disse assim: por acaso existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? Talvez seja isso que você precisa crer nessa noite, irmão. Não existe nada demasiadamente difícil para o nosso Deus, porque aonde Jesus está, existe vida. Aonde Jesus está, existe vida. Eu não fui, eu não serei, mas eu sou a ressurreição e a vida. A ressurreição e a vida. Você entendeu isso? Diga amém. Mas o segundo ponto da nossa reflexão nessa noite, observe comigo, por favor, que Jesus nos mostra que só a partir dele e da fé nele nós podemos ter a vida eterna. Olha o verso de número 25, por favor, que diz assim para nós: então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Você crê nisso? Você crê nisso? Você crê nisso? Em meio às suas decepções, em meio às suas dificuldades, em meio às suas inclinações de uma hora ter fé e não ter fé, Jesus dá uma das maiores declarações que a palavra de Deus vai mostrar para nós. Ele deixa claro para aquela mulher que não existe nada impossível que ele não possa fazer, porque ele é a ressurreição e a vida. E a primeira lição que eu aprendo com você nesse segundo ponto é que só em Jesus nós podemos ter vida espiritual. Efésios capítulo 2, versículo de número 1. O apóstolo Paulo vai dizer para a igreja de Éfeso as seguintes palavras: ele lhes deu vida, quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Nós precisamos entender nessa noite, meus irmãos, de uma vez, que o pecado não é algo agradável a Deus, que o pecado não é algo que Deus possa suportar, porque o pecado, onde ele está, onde ele entra, onde ele faz morada, ele destrói todas as coisas. Há famílias sendo destruídas por causa de pecados. Há igrejas sendo destruídas por causa de pecados. Porque onde o pecado entra, ele destrói e ele mata. Sabe, irmãos, por causa do pecado, eu e você nos afastamos de Deus. Por causa do pecado, eu e você nos afastamos do nosso próximo. Por causa do pecado, nós nos afastamos de nós mesmos. Mas o que Jesus ele quer deixar claro, o que ele quer mostrar para mim e para você nessa noite, que só a partir dele, de crer nele, de ter fé nele, é que nós podemos ter uma vida espiritual que nos livre desse pecado. Porque é quando o Espírito Santo vem sobre a nossa vida, mediante a nossa fé em Jesus, é que ele começa a restaurar o nosso relacionamento com Deus. É quando o Espírito Santo vem sobre nós, mediante a fé em Jesus, em crer em Jesus, que eu e você começamos a aprender a amar o nosso próximo. É quando o Espírito Santo do Senhor vem sobre nós com vida, que eu e você entendemos de fato quem nós somos e o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Porque só existe vida espiritual em Jesus. Mas a segunda coisa que eu quero aprender com você caminhando para o final é que só em Jesus eu e você podemos ter a vida eterna.
a vida eterna. Sabe, irmãos? Ninguém nesse mundo pode conceder vida eterna para você. A igreja, ela não pode conceder vida eterna para você. Os seus pais não podem conceder vida eterna para você. Os seus amigos não podem conceder a você a vida eterna. A religião e a religiosidade não pode conceder a você vida eterna. Só Jesus pode conceder a vida eterna para cada um de nós. E vida eterna, meus irmãos, é muito mais do que um tempo longo de vida. Vida eterna é comunhão com Deus. Vida eterna é vencer a morte. Vida eterna é ser consolado todos os dias da nossa vida. Todos os dias da nossa vida. Efésios capítulo 2. O apóstolo Paulo, olhando para esse texto que Jesus, ou que nós acabamos de olhar e expor, ele vai interpretar da seguinte maneira. Projeta para a gente aqui. Que o texto vai dizer para nós. Vamos ler juntos? Mais Deus. Uma pausa aqui. Todas as vezes que você vê um mais, uma vírgula na Bíblia, pare. Reflita, pense, porque Deus quer falar alguma coisa ao nosso coração. Os versos anteriores vai dizer que todas as pessoas estavam mortas nos seus delitos e pecados. Mas Deus, Ele intervém, Ele faz algo, Ele muda as coisas. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amamos. Não é porque a gente é bonito, irmãos. Não é porque a gente tem dinheiro no bolso. Não é porque a gente é perfeita. Não é porque a gente não tem defeito. É porque um dia Deus nos amou, que Ele concede a nós vida espiritual. Verso 5. O texto vai dizer: e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. Verso 7. E Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. E para finalizar, o texto diz: porque pela graça, vamos juntos? Porque pela graça vocês, mediante o quê? Ao seu esforço, mediante a sua dedicação, mediante as suas ofertas para a igreja, mediante as suas obras, mediante as suas ações sociais, mediante a nossa suposta bondade. Mas o texto diz para nós, salvos mediante a fé. E para concluir, isso não vem de vós, ou seja, todo o processo da salvação não vem de nós, mas vem de Deus. É dom de Deus. Eu quero finalizar, meus irmãos, a reflexão nessa noite fazendo algumas perguntas importantes para o seu coração. Será que eu e você podemos responder a grande pergunta que Jesus fez para Maria? Você crê nisso? Você crê nessas verdades? Essas verdades fazem sentido para o seu coração? Será que nós podemos dizer, como ela disse no verso 27, sim, Senhor, eu creio, eu acredito, eu confio, eu tenho a convicção? Será, meus irmãos, que já habita em nós uma vida espiritual? Será, pare para pensar nesse momento do culto, que eu e você temos certeza da nossa salvação? Temos certeza de que ao findar dos nossos dias, nós estaremos para sempre e sempre com Jesus na glória? Uma pergunta que só nós podemos responder. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Meu irmão, eu não sei como você entrou aqui nessa noite, eu não sei como está o seu caminhar, eu não sei como está a sua vida,
Mas eu quero que você faça essa oração comigo nessa noite. Senhor, eu quero nessa noite entregar a minha vida para Ti. Eu quero nessa noite começar uma nova jornada contigo. Eu não sei como vai ser daqui para frente, Senhor, eu só quero entregar a minha vida para Ti. Perdoa pelos meus pecados, perdoa pelas minhas falhas, perdoa pelos meus erros, perdoa pela minha inconstância, perdoa pela minha falta de fé, mas nessa noite eu quero crer, eu quero confiar no Senhor. Eu entrego a minha vida ao Senhor com todo o meu coração. Com a sua cabeça baixa ainda, quem orou assim comigo, levante uma das suas mãos. Deus te abençoe, 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 Deus te abençoe. Louvado seja Deus. Pai Santo, nós queremos te agradecer, ó Deus, pelo privilégio, ó Pai, de estarmos na sua presença. Obrigado pela tua palavra, Deus, obrigado por esse culto que ainda nós nem terminamos, Senhor. Continua, Pai, ministrando ao nosso coração e que a nossa decisão nessa noite, ó Deus, ser firme seja pautada pelo poder do Seu Espírito. Que não hajam barreiras, ó Pai, que Satanás não possa roubar essa semente, mas que nós, ó Pai, possamos continuar firmes e crendo naquele que tem o poder para nos dar a vida eterna. Nós te louvamos, ó Pai. Nós te bendizemos e fazemos isso em nome de Jesus. Amém.